privilégio estar com você neste programa Trocando Ideias, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo, igreja missionária, bíblica, acolhedora, contemporânea, uma igreja para você e para sua família. Esta igreja é pastoreada pelo reverendo Arival Dias Casimiro. Eu tenho o prazer de ser um dos pastores, colaboradores da igreja, e queremos muito que você venha nos visitar e conhecer esta igreja, que pode ser a sua igreja para você e para a sua família. O programa Trocando Ideias, ele sempre tem um propósito de responder a algumas perguntas que nos são enviadas. Hoje eu quero tratar com você 3 destas perguntas, esperando que elas possam trazer luz para a sua mente e bênção para o seu coração. A primeira pergunta é a seguinte: pastor, como se erguer espiritualmente, apesar do pecado e do desânimo? Estou sem forças para orar e para ler a Bíblia. Bom, a Bíblia menciona, maiormente no livro de Salmos, que os homens de Deus, os servos e servas de Deus, têm seus momentos difíceis de vale, de fraqueza, de angústia, de solidão, de desânimo. É claro que você menciona o fato, às vezes, aqui do pecado, né? E nada nos enfraquece mais do que o pecado, nada tira mais a nossa alegria do que o pecado. Nada interrompe mais a nossa vida de comunhão com Deus do que o pecado. Nestas horas de fraqueza extrema, de desânimo atroz, nós não podemos nos encolher ou fugir. Nós temos que correr para Deus. Porque é Ele quem fortalece, é Ele quem perdoa, é Ele quem restaura, é Ele quem cura, é Ele quem levanta, é Ele quem faz tudo novo na nossa vida. A Bíblia diz que Deus não rejeita o coração quebrantado. Quando você vai a Ele com as suas fraquezas e limitações, com a culpa e o pesar, rogando a Ele com sinceridade para perdoar, para restaurar, Ele faz isso. Ele faz isso. Então não fuja de Deus, corra para Deus, e um tempo novo de refrigério e bonança virá sobre a sua vida. A segunda pergunta é a seguinte: pastor, sabemos que não cai nenhuma folha de uma árvore sem que Deus queira ou permita. O senhor acha que Deus tem um propósito com esta pandemia que está assolando o mundo? A sua pergunta é muito boa e oportuna também, porque ela ressalta a questão da soberania de Deus. Deus está no trono e Ele tem as rédeas da história nas mãos, e Ele não é pego de surpresa, nem fica em apuros. Mesmo que a providência seja carrancuda, como essa pandemia o é, Deus não foi pego de surpresa, nem está em dificuldades. Tudo que Deus faz ou permite tem um propósito. É claro que nem todos fazem esta leitura. É claro que nem todos tiram proveito dessas circunstâncias. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. A mesma circunstância que a um leva quebrantamento, noutro leva endurecimento. A mesma situação que leva uns a se voltarem para Deus, leva outros a virarem as costas para Deus. Porém, esta pandemia que assola o mundo, primeiro, está dentro do cronograma estabelecido por Jesus dos sinais que hão de anteceder a sua segunda vinda, porque Jesus alertou sobre pestilências
epidemias, terremotos, maremotos, guerras, rumores de guerras, apostasia, esfriamento do amor. De tal maneira que esta pandemia está dentro desta agenda que Jesus estabeleceu, que viriam tempos de epidemias. Está aí. Como aconteceram outras, peste negra, febre espanhola, agora está aí a Covid-19. Então você precisa olhar isso como um alerta de Deus ao mundo, chamando as pessoas ao arrependimento, a uma volta para Deus. Porque todo juízo parcial de Deus ainda está misturado com a misericórdia, mas aponta para um juízo final, onde não haverá mais tempo para arrependimento. A terceira pergunta vem da seguinte maneira: pastor, por que os judeus não consideram Jesus como Messias? Primeiro, nós não podemos colocar isso num sentido de totalização. Há judeus convertidos, sim. Há judeus messiânicos, sim. Porém, de uma maneira maior, é fato que você vai a Israel hoje, e eu já fui várias vezes, e a maioria da população ou professa a fé judaica, o judaísmo nominal, como hoje tem aqui no Brasil, católicos nominais, evangélicos nominais, que se dizem católicos ou evangélicos, mas não frequentam a igreja. Também há muitos que abraçam o judaísmo, mas não frequentam os locais onde a lei é ensinada. Porém, aqueles mais tradicionais, ortodoxos, conservadores, ficam aguardando ainda a chegada do Messias. Paulo, escrevendo sobre este assunto, lá em 2 Coríntios capítulo 3, diz que o véu ainda está posto. Eles acham que Jesus foi apenas um profeta, mas não o Messias. Entretanto, Romanos capítulo 11 fala de um período em que Israel vai reconhecer Jesus como seu Messias. E nós aguardamos esse tempo, nós aguardamos esse dia, porque Jesus, ele é aquele que se esvaziou, assumiu a forma de servo, se humilhou até a morte de cruz, mas Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Bíblia chega a dizer em Apocalipse 5, versículo 9, que Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Então, não tenha dúvida de que o povo de Israel, dentro do tempo de Deus, da forma de Deus, há de reconhecer Jesus Cristo como seu Messias e há de adorá-lo como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis. Então, este é o programa que você manda suas perguntas e nós, pela graça de Deus, aqui as respondemos. Se você as tem, manda para cá. Será um prazer contemplar a sua pergunta aqui. Bom, eu quero concluir esse programa convidando você para vir nos fazer uma visita. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros fica na Avenida Doutora Ruth Cardoso, 6.151, ao lado da Ponte Cidade Universitária. Esta igreja, eu costumo brincar, como o pastor Erival diz, é como o posto Ipiranga. Está aberto 24 horas por dia, todo dia. Uma igreja missionária, uma igreja bíblica, uma igreja comprometida com a palavra de Deus, uma igreja que cuida de famílias, que tem um ministério, por exemplo, de aconselhamento pastoral, de plantão, mesmo no tempo da pandemia aí, atendendo centenas de famílias todo mês, precisando de ajuda. Uma igreja que nessa pandemia aí está socorrendo dezenas de milhares de famílias, já são já com praticamente 60 mil cestas básicas, recolhidas e distribuídas Brasil afora.
Uma igreja que dá o pão da vida, porque prega com fidelidade. Só no domingo, para você ter uma ideia, nós temos 4 cultos, 2 escolas bíblicas. Conexão com Deus, segunda-feira, 20 horas, Mulher Esperança, terça-feira, às 2h30 da tarde, culto, quinta-feira, sexta-feira, na quarta e quinta, né? Quarta e quinta, 20 horas, ou seja, a igreja é uma usina, é uma indústria que produz mensagens e mais mensagens emanadas da palavra de Deus para abençoar o seu coração. Se você mora em São Paulo, venha para cá. Você que está procurando uma igreja bíblica, você que está desigrejado, venha para cá, queremos cuidar de você. Se você mora fora de São Paulo, você pode acompanhar toda a programação da igreja, porque todos os cultos são transmitidos online e mais. Você pode se inscrever no canal de YouTube da igreja, temos milhares de mensagens disponíveis, ou seguir aí a programação da IPP TV com 24 horas por dia de programação para abençoar a sua vida. É uma igreja de portas abertas, aberta para o mundo todo, levando a esperança do Evangelho. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Um grande abraço a todos vocês.